Além dos portos chilenos, o Brasil terá uma outra opção de acesso ao mercado asiático via o Oceano Pacífico. Nosso país, com dimensões continentais, agradece graças aos descendentes do povo Chancay no Peru, região com mega porto em construção. Será o maior em atividade da América do Sul já em 2024. Então, que tal entender juntos esse mega projeto? Roda a vinheta. Bom, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao Dose Econômica. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje aí a gente vai tratar sobre um mega projeto de um porto, vamos dizer assim, enorme, lá no Peru, na cidade de Chancay. Mas antes aí da gente aprofundar nesse tema, só quero deixar claro aqui para os novos inscritos, o pessoal que tem chegado recentemente, que este é um canal de atualidades em economia, mas com uma abordagem mais leve, um pouco menos técnico. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço por gentileza que se inscreva neste canal e que ative os sininhos para receber as notificações para toda vez que a gente está enviando um vídeo novo. Então, sem mais demoras, vamos ao que mais interessa. Bom, este novo porto no Peru fica na cidade de Chancay, que é uma cidade aí em torno de 80 quilômetros ao norte de Lima, que é a capital peruana. Fica numa região histórica de um povo que tinha o mesmo nome, que era o povo Chancay na época. E esse povo aí existiu mais ou menos ali no período dos Incas também. Inclusive algumas pessoas dizem que esse povo também guerreou contra os Incas. Então a cidade tem o mesmo nome deste povo que habitou esta região. E o projeto desse porto começou ali em torno de 2011. Ele custa ao todo 3,6 bilhões de dólares. E ele tem previsão para começar aí uma parte dele já a operar no final de novembro de 2024. O porto terá uma dimensão muito grande e ela em torno aí de mais ou menos 280 hectares. Sendo assim, ele será considerado o maior porto em atividade aqui da América do Sul e ele é dividido em três partes. Parte de operação, onde se desenvolve as atividades portuárias propriamente ditas, inclui os cais, os quebra-mares, os canais de entrada marítima, ou seja, é onde os navios vão chegar e descarregar a carga. A outra parte é o complexo de ingresso, onde inclui o porto veicular, portas de entrada do terminal, a área de fiscalização aduaneira, os escritórios administrativos, ou seja, aquele pátio logístico enorme onde essas mercadorias elas acabam sendo ali, vamos dizer assim, distribuídas para o resto do país ou para outros países que vão ter acesso ao porto. E também um túnel de comprimento de 1,8 quilômetros que ligará essas duas áreas aí que eu acabei de falar. Mas por que é um túnel e não uma rodovia? Justamente por causa dessa estrutura aqui que vocês estão vendo, que alguns de vocês já conhecem, né, provavelmente, que é a Rota Pan-Americana. Então esse túnel visa passar justamente embaixo dela para não atrapalhar o fluxo de veículos que passam aí por essa rota. Lembro a vocês que essa rota ela é muito importante para a América do Sul porque ela liga a Argentina, o Chile até o Alasca. E para a gente ter uma dimensão dessa capacidade do porto de Chancay, é importante que a gente compare aqui com alguns portos brasileiros. Esse porto do Peru terá capacidade para receber navios em torno ali de até 18 mil TEUs, que é uma medida que é utilizada aí no mercado marítimo para medir quantos containers que o navio pode receber. Eu não vou entrar em detalhes assim de como que funciona essa conta, de como que é medido, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou colocar aqui na tela para vocês duas notícias aqui que eu achei na internet dos dois maiores portos que a gente tem aqui no Brasil. E a primeira delas está relacionada ao porto de Paranaguá. Eles receberam o maior navio que já atracou naquele porto
que media 13.312 TEUs, como a gente pode ver aqui nessa notícia. E no Porto de Santos, o ano passado, esse mesmo porto recebeu o maior navio em sua história, que media até 11.040 TEUs. Então, por essas notícias, a gente vê que os portos brasileiros não têm aí uma grande capacidade para estar recebendo aí esses mega navios de containers, e é uma tendência mundial aí de que os navios eles acabam ficando cada vez maiores para com que leve cada vez mais quantidade de container, aí reduzindo também aí o custo das exportações. Então os portos aí tem que acabar correndo contra o tempo para com que aumentem as suas capacidades. Isso aí acaba gerando uma competitividade também entre vários portos aí no mundo todo. Mas afinal, quem são os donos aí desse mega projeto? Bom, existem dois agentes e um deles é a Vulcan, que é uma mineradora peruana. Ela extrai prata, zinco e chumbo, que aí são componentes em abundância no Peru. Ela é uma empresa privada listada na Bolsa de Lima. Ela detém 40% aí da participação sócio-proprietária do Porto de Xangai. E a outra empresa é uma empresa chinesa chamada COSCO Shipping Group. Ela detém 60% do Porto de Xangai. E ela é uma empresa aí que atua na área de financiamentos para construções de navios, gerenciamento de frota e tripulação, e também aí na administração de portos. Eu fui averiguar sobre essa empresa chinesa aí na internet e realmente aí os caras são bem grandes. Só para vocês terem mais ou menos a ideia do tamanho da bala que essa turma tem, os caras administram vários portos na China e também aí portos aí em outros locais do mundo, como no Canal de Suez e também no famoso porto de Roterdã, na Holanda. Portanto, a gente vê que há um interesse chinês nessa questão do porto no Peru, justamente aí para poder enviar os seus produtos aqui na América do Sul e também para importar os produtos que vêm da região. E isso aí faz parte de um programa chinês muito famoso, conhecido como One Belt, One Road, ou seja, um cinturão, uma rota, que é expandir a influência chinesa através de infraestrutura no mundo todo. Bom, mas isso não é interesse só da China, isso acabou despertando também aí interesse em outros países da região, como no caso do Equador, no caso da Colômbia, de uma maneira um tanto quanto curiosa do Chile também. Por que eu digo curioso? Primeiro que o Chile tem um grande litoral banhado pelo Oceano Pacífico, ou seja, voltado para o mercado asiático. Então eles já têm alguns portos. Então o que está acontecendo aí dentro aí dos bastidores no Chile? Pode ser que algumas mercadorias do Chile elas deixam de ser enviadas através dos portos chilenos e sejam enviadas através aí dos portos peruanos, né? Inclusive pode aí, a gente não sabe até que ponto pode dar uma melada na rota de integração latino-americana, que é a rota que integra o Brasil até os portos chilenos. Como eu já fiz um vídeo aqui neste canal, como vocês podem ver aqui no card que eu estou colocando agora, e eu vou deixar aqui nos cards também, é um vídeo assim, vamos dizer assim, bem cômico, curioso, dessa preocupação dos chilenos diante dessa situação. E não menos importante, o Brasil. O nosso país aí já demonstrou interesse em também utilizar o porto de Xangai. Algumas autoridades aí do Acre, que é o estado que faz limite com o Peru, já estiveram aí no porto para conhecer toda a estrutura, como é que vai funcionar e tal. Como a gente vê aí no mapa do Brasil, os estados aí que teriam maior interesse, que vão se beneficiar com isso, é o estado aí do Mato Grosso, de Rondônia, o próprio estado do Acre, que faz fronteira com o Peru, e também aí o estado do Amazonas, e com detalhe aí também da Zona Franca de Manaus, que ela vai se beneficiar muito com isso, porque os produtos dela para a Ásia
vão ser mais competitivos por conta do frete, né? Porque a distância vai ficar menor, e também os insumos que chegam da Ásia para suas fábricas ali na própria região da Zona Franca. Portanto, a gente vê aí que o Brasil tem mais uma opção de acesso ao mercado asiático via Oceano Pacífico. Então faz com que a gente não fique preso somente aos portos do Chile, mas é sempre bom aí para o país, quanto mais opções melhor. E também isso aí acaba sendo bom para o mercado portuário, porque esses portos acabam competindo entre si para com que ofereçam um serviço cada vez melhores. E por fim, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que deixe o like. E eu vejo todos vocês aqui no Dose Econômica. Até semana que vem, um grande abraço. Tchau, tchau.